Então vamos lá, gente. Vamos começando então aqui o nosso Lab Tendências de hoje. Quero agradecer a vocês que estão participando aqui do nosso fórum de diálogo sobre alguns temas de tendência. Você sabe, o Sebrae ele conta com um laboratório de inovação, e isso não apenas em Manaus, mas em todas as capitais. O nosso objetivo é estar sempre tratando de temas e assuntos baseados em conteúdos mais recentes, envolvendo quase sempre tecnologia. E quando a gente fala em tecnologia, é claro, todas as formas de você inovar acaba tendo ali alternativas de tecnologia. Só me apresentando rapidamente, meu nome é Denis Cruz, eu sou analista do Sebrae, aqui de Manaus, e hoje sou um dos curadores do espaço Sebrae Lab, que fica situado dentro do prédio do Sebrae. E nesse ambiente a gente costuma ajudar muitos empreendedores com itens de inovação, ajudando esses mesmos empreendedores a alcançar um novo step, um novo momento, se usando de ferramentas digitais para tentar superar esse momento que todos estão passando, né? Um momento complicado e que as empresas estão precisando se reinventar, né? Eu estou aqui com Floriano Júnior, que também é analista do Sebrae, é um empreendedor também já desde jovem, né? Enfim, ainda continua jovenzão aí e com muitas ideias na cabeça, né? Floriano, para quem não te conhece, por favor, se apresenta aí para gente. Bem, boa tarde a todos aí que estão nos acompanhando aí, Denis. Na verdade, assim, eu nasci numa família de empreendedor, né? No caso, meu pai sempre foi comerciante, mas tivemos uma empresa familiar por muito tempo, muito tempo. Meu primeiro emprego é agora do Sebrae, isso que eu estou atuando no Sebrae, estou aqui há uns 6 anos no Sebrae, mais ou menos 6, 7 anos no Sebrae. Então, esse é meu primeiro emprego, assim, como analista no Sebrae, mas sempre atuei no comércio, com agroindústria, tivemos indústria de beneficiamento de produtos regionais aqui no estado do Amazonas. Então, na verdade, eu continuo com o pé como empreendedor, mesmo sabendo que, mesmo sendo um colaborador de uma instituição como o Sebrae, você tem o ideal é que você tivesse esse lado de empreendedor muito ativo, mesmo sendo colaborador. Mas como fazer essa diferença? Aí eu estou com o pé sempre no empreendedor, porque a minha história profissional sempre foi empreendendo, fazendo, e hoje estou como analista do Sebrae, técnico do Sebrae, e é por aí. A gente vai lutando aí no mercado, aí, aprendendo a cada dia um pouquinho mais. O interessante é que nós dois militamos na área de publicidade também, assim como o Kedson, pelo que deu para perceber, a tua milita aí na área de comunicação. Eu sou formado em produção publicitária, tenho uma especialização em marketing, o Floriano também em administração, também tem os seus vieses em marketing aí, né, Floriano? Isso, a gente tem um pouquinho, a gente tem um pouquinho de estrada nisso aí também, atuamos há alguns anos no veículo de comunicação aqui na região norte, e eu gosto muito dessa área de marketing. Legal. Bom, pessoal, nosso objetivo hoje não é ser um formato de palestra, tanto é que a gente fez questão de deixar de uma forma espontânea para o público decidir realmente estar com a gente nesse diálogo. E diferente dos outros formatos que o Sebrae costuma utilizar, que é quase sempre ali uma palestra e quase um monólogo, o objetivo é a gente estar também gerando uma espécie de uma interação, e para isso você pode utilizar aqui o chat e tecer comentários, porque esse aqui é uma espécie de um quadro novo que a gente está abrindo aqui no Sebrae Lab de Manaus, né? E não é porque a gente está falando de Manaus que nós estamos nos referindo apenas a esse recinto aqui, a essa cidade, não. O papo ele alcança um ambiente muito maior, e não é à toa que a gente tem aqui o Kedson de Parintins e a Natália de São Paulo. É quase aqui um papo meio que exclusivo, né? E é bem bacana esse formato. E hoje a gente vai falar um pouco sobre tendências, né? O que a gente tem como uma temática que tem alcançado aí muita gente nos últimos dias? A gente, se nós formos calcular os dias em que nós estamos, praticamente o país todo, em processo de isolamento social, aqueles que podem se isolar, existe aí
uma espécie de um histórico de aprendizado em relação àquilo que nós fazíamos no ambiente de trabalho oficial e o que a gente faz hoje nos nossos espaços de home office, os nossos espaços de escritório, né? Então, o tema do nosso Lab Tendências de hoje é realmente repensando o escritório em casa pós-pandemia. Eu não sei a realidade de você que está ouvindo a gente, se você trabalha em casa, se você trabalha diretamente em uma empresa, se você é dono de um pequeno negócio e precisou fechar ou não. Queria até que você comentasse isso. Como é que está esse processo de empreender em casa? Né? Como é que vocês estão se situando nesse momento? E, Floriano, quando a gente fala em repensar o escritório em casa, daqui a pouco a gente vai mostrar aqui alguns números e a gente vai discutir um pouco mais. Inclusive, esses números são resultados de um artigo recente publicado pela McKinsey americana. E em cima disso a gente vai conversar um pouco. Mas realmente é um momento da gente repensar, né, Floriano? Assim, o uso dos escritórios em casa, tá? Claro, existem algumas pessoas que já estão um pouco mais acostumadas com esse trabalho de se dividir entre o seu pequeno escritório em casa e os trabalhos envolvendo a própria família, e às vezes uma coisa acaba atrelando na outra, mas chega um momento em que a gente precisa parar e, caramba, como é que eu estou trabalhando? Será que isso vai para frente? A gente precisa repensar, né? O que tu acha? Na verdade, é assim, Denis, o que eu penso? Para mim, eu não tive muita dificuldade. Assim, pelo pouco que eu comentei agora logo no começo da nossa conversa, eu mencionei que a minha vida toda sempre foi empreendendo. Então, geralmente, eu imagino que a vida do empreendedor, então, ele está muito aberto a essas modificações que o mercado te proporciona, porque tu está muito lá, não tem jeito. Se você não ficar conectado com o mercado, dificilmente você vai se manter no mercado. Então, eu acredito, a diferença que eu vejo dessas instituições corporativas que nós temos aí no mercado é que, às vezes, muitas das vezes, elas se perdem, criam um mundo e esquecem do mercado em si. E o empreendedor, não. Você, como empreendedor, você está todo tempo conectado, você é obrigado a estar conectado com o mercado. Então, eu não senti muita dificuldade nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo ainda, de trabalhar no home office. Eu particularmente, não senti. Muito pelo contrário. Eu até me senti mais produtivo naquilo que eu podia oferecer. Para mim, foi muito mais produtivo. Lógico, o que acontece? Aí tem os outros viés que a gente vai conversar durante a nossa conversa aqui, é justamente você não ter horário, tem uma série de outros fatores que vai implicar. E tem outros detalhes também que você tem que influenciar. Estou falando por mim, porque eu mencionei que para mim foi interessante e bem produtivo. Porque agora vamos imaginar que cada pessoa é uma pessoa. Quando a gente pensando no escritório em casa, nós temos que pensar que são pessoas. Vamos esquecer um pouco do aspecto físico, mas eu tenho que pensar naquela pessoa. Então, para mim, eu não tive dificuldade, mas só que, o que acontece? Tem pessoas que podem ter dificuldade, porque é uma outra vida, é uma outra história dela no mercado de trabalho. De repente, uma pessoa que sempre foi acostumada a trabalhar dentro do escritório, está ali sendo toda a convivência, a pressão corporativa que tem ali dentro, dos colegas ali do lado, você adquire hábito. Então, o ser humano, ele vive nessa condição sempre de formação, de estar procurando os hábitos. E quando você tem uma ruptura dessa, como foi brutal, com a pandemia, que de repente te coloca numa outra situação, isso há um choque, e justamente onde você pode ter certa dificuldade, você vai encontrar certa dificuldade. Algumas pessoas, eu acredito, que vai se dar muito bem no home office, e outras pessoas que podem se dar mal até cair a produtividade. Verdade. Isso é verdade. E vocês que estão chegando agora, quais são as suas experiências aí de home office? Como é que vocês estão trabalhando em casa? Estão conseguindo se adaptar? A gente vai falar um pouco sobre os números mais recentes aí do levantamento da McKinsey. Já indo imediatamente para esses números, um primeiro que a gente consegue verificar aqui é exatamente esse número do levantamento deles, isso numa realidade americana.
beleza? Foi uma pesquisa feita com empreendedores americanos, tá? Então, o número direto da McKinsey é 80% nesse período gostaram de trabalhar em casa. Olha isso. Olha que número bacana, né? 80% gostaram de trabalhar em casa. Floriano, tu consegue perceber esse número como sendo um retrato realmente da condição do empreendedor hoje? Me parece ser uma leitura no sentido de que realmente está acontecendo uma adequação, né? Pelo menos nesse curto período de tempo. Assim, Denis, eu vejo assim, eu acredito que sim, pode ser uma fotografia, mas logicamente, como eu comentei há pouco, é que ela pode ser flexível, porque nós estamos falando, essa pesquisa foi feita numa realidade americana e a nossa realidade brasileira é uma outra. De repente, eu estou aqui, por exemplo, o que nós temos aqui como é que se diz, de mercado informal aqui, é muito grande, os números são muito grandes, então essas pessoas, talvez, no trabalho home office, eles não teriam tanta dificuldade, mas, de repente, as pessoas que estão acostumadas numa condição, uma instituição cooperativa, talvez eles tenham dificuldade. Eu não sei se esse número seria a realidade brasileira, mas como nós estamos falando aqui de uma coisa, na verdade, quando se fala nessa época de pandemia, é muito difícil nós afirmarmos algo, mas, com certeza, eu acredito, eu tenho uma certeza sim, eu tenho uma certeza, que essa condição do home office, ela veio para ficar. Isso é uma garantia que eu digo, porque veio para ficar. Por que eu falo isso? Porque o mercado vai ser um novo mercado, vai ser um novo normal que nós vamos enfrentar. Por quê? Porque nós temos a coisa digital, e nós já estávamos nesse processo, só que acelerou esse processo, e o mercado não vai te dar condição de ficar vivendo numa situação ainda do analógico, não vai te dar condição, vai se usar os dois, até acredito que vai ser usado as duas situações, tanto o analógico como o digital. Mas o analógico não vai poder viver mais sem o digital. Entendeu? Entendeu como é que é? Então, eu acredito até que esse número, eu acho que a maioria das pessoas, não sei se esse número de 80%, não sei se essa seria a afirmação correta para o nosso mercado brasileiro, mas acredito que a grande maioria vai se identificar muito com o trabalho home office. Um próximo número, Floriano. De acordo com essa pesquisa, 41% estão se sentindo mais produtivos do que eram. Desculpa a arte aí, gente. Acabei não colocando um fundo melhor e acho que deve estar atrapalhando um pouco a visão aí, mas o número é 41% estão se sentindo mais produtivos do que eram, cara. Trazendo para uma realidade até um pouco mais pessoal, eu posso dizer que eu me sinto representado nesse levantamento, pelo menos nesse recorte aqui, sabe? Dá para perceber que se a gente fizer algumas pequenas adequações no ambiente em que nós estamos, é possível de até mesmo aumentar um pouco mais a produtividade. Tu percebe a mesma coisa, Floriano? Com certeza, eu consigo, eu me enquadro também nisso aí, também, como eu falei logo no início da minha fala, falei que eu me sinto muito mais produtivo. Aí, o que quando aumenta a produtividade, o que vai implicar isso que seria uma condição que depois nós temos que trabalhar, no caso eu, você, pessoas que vão trabalhar no home office, que não estão tão... tem que ter um limite com relação ao horário de trabalho, tem que ter o nosso limite, nós temos o nosso horário de trabalho. Porque nós sabemos que nós não somos uma máquina, nós somos pessoas que nós vamos precisar da nossa convivência familiar, nós vamos ter que saber ter momentos para isso. De repente, a gente pode entrar numa de não ter, o home office não te dá essa condição, se você não separar. E vê bem, gente, eu estou falando do home office se você tiver o seu escritório dentro da sua casa. A minha situação é um pouco diferente, que não fica na minha casa. Eu tenho, independente do seu Sebrae, eu tenho o meu escritório onde fica fora da minha casa, fora da minha família. Então, eu tenho um ambiente que eu trabalho, eu vou lá, cumpro o meu horário. Eu só tenho que depois administrar esse horário para que eu não entre e não vá embora, entendeu? Mas eu acho que é por aí. Eu acho que eu me quadro nisso aí. Eu acho que eu estou muito mais produtivo. Por quê? Quando a gente vai para uma instituição, para uma organização dessa, o que acontece? Lá você tem um ambiente que algumas vezes você, por exemplo, no meu caso,
quando eu chego no ambiente de uma empresa corporativa, assim, que eu vejo todas aquelas situações organizacionais, aquelas divisórias organizacionais, por mais que as instituições elas trabalhem pensando num ambiente cada vez melhor, mais leve para o seu colaborador, mesmo assim, ainda é um ambiente pesado. Ainda é um ambiente pesado. Você ainda consegue, você sente uma pressão em função de metas, é função de uma série de outras coisas que é normal em uma instituição. De repente, no home office, você pode ter isso, ser um pouco mais leve, porque você vai estar num ambiente. Agora, veja bem, tudo que eu estou comentando agora, pessoas, não vamos esquecer que eu estou falando de pessoas. Uma coisa é uma pessoa que tem esse tipo, como é que se diz, essa característica muito mais próxima do home office, e uma outra pessoa com uma característica que foi habituada, foi criada para aquele sistema, e que você convive bem naquele sistema, você consegue produzir bem naquele sistema. Então, nós temos que, sempre quando for falar do home office, eu como instituição, eu como organização, eu teria que levantar, eu teria que fazer, sentar com as pessoas que vão cuidar disso na empresa e procurar identificar quais são as pessoas que se identificam com esse tipo de trabalho. Isso não quer dizer que essas pessoas que forem para o home office não vão ter suas metas, muito pelo contrário, elas vão ter suas metas porque vão ser metas, as mesmas metas que ele teria lá, ele vai ter no home office, ele vai ter que fazer a entrega dele, porque foi uma proposição sua, você se colocou dessa forma. Então, eu acho que eu acredito que essa condição é uma condição que tem que ser conversada. A organização tem que conversar com as pessoas, não pode esquecer nunca as pessoas que fazem a corporação, a instituição. Entendi. Olha, eu estou aqui com a Natália. A Natália queria contribuir. Pois não, Natália? Está com a mãozinha levantada aí? Desculpa estar atrapalhando aí, eu sei que vocês estão numa sinergia aí, mas eu só queria fazer um comentário. Por favor, por favor. Referente ao home office. Eu trabalhei 12 anos com home office, porque eu trabalho com auditoria interna, auditoria externa, então é muita loja, muita fábrica, muita viagem. Então, quando me colocavam dentro do escritório, para mim era muito estranho, aquele um dia do escritório, às vezes, que você tem que estar, né? E, assim, uma das coisas até do último trabalho que eu vi, que teve uma colega minha que ela foi demitida, é referente ao home office, os gestores duvidam demais. Então, assim, tem o SWA, que é aquela auditoria de responsabilidade social. Eu não trabalhei até tal hora, mas eu trabalhei até às 23. Opa, passou do período dela, então o RH já não permite. E às vezes é gestor ligando de tudo quanto é lugar para saber se você está lá, se você não está lá. E é muito de credibilidade mesmo, é muito da parte profissional. E agora dessa parte, por exemplo, que eu sou como PJ, eu não consigo fazer, como eu estou PJ, eu não consigo trabalhar dentro de restaurante, porque o restaurante ele só está delivery. Então, resumindo, eu trabalho na rua, mas na volta notebook, só que eu não consigo fazer auditoria remota, porque por enquanto a indústria também não está funcionando. Então, tem eles e eles, sabe? Para mim, eu acho o home office fenomenal. Precisa ter você precisa ser muito metódico, tem que ter muita coisa assim. Mas espero que as empresas se adaptem, seria uma boa. É isso. Sim, Natália. Realmente existe uma série de situações que envolvem um home office e o primeiro deles é uma base me parece, uma base ética, né? De confiança. É uma troca realmente de confiança no sentido de saber se o colaborador que está ao meu dispor em casa vai estar realmente cumprindo ali os itens, né? Eu preciso meio que confiar. Me parece assim, hein, Floriano? O que tu acha? Mas como eu estava comentando, o que acontece? Primeiro, tem uma diferença do trabalho remoto e o home office. O trabalho remoto é aquele que você pode estar em qualquer lugar e você está executando o seu trabalho. Já o home office, não. Ele fica bem caracterizado que é ser em casa. Entendeu? Agora, com relação a isso que ela falou, isso aí realmente vai ser um dos grandes gargalos das instituições, das organizações, porque elas são muito pesadas. Existe toda
aquela coisa, se eu não estiver olhando o cara está produzindo ali, parece que o cara não está produzindo. Então, isso vai ser muito, por isso que eu falei que vai ser importante as organizações, elas começarem, mas em algum momento isso vai ocorrer. Não tem jeito, é como eu comentei agora há pouco, não tem como o home office ele veio para ficar. Agora, não vai ser para todo mundo, porque nem todo mundo vai se adaptar. Não vai se adaptar. Tem pessoas que são acostumadas, querem viver, querem ficar aquilo ali, porque elas precisam ser notadas, que estão trabalhando, elas precisam mostrar que, olha, eu estou aqui fazendo, eu estou aqui, estou aqui, olha. Então, elas precisam ser notadas. O ser humano, ele nasce, desde que nós viemos para cá, a gente foi acostumado nós vivemos em sociedade. Então, aí, de repente, vem isso e nos separa, dá uma quebrada nesses hábitos, nessa rotina, entendeu? Que nós temos isso no dia a dia. Então, esse é o tipo de coisa que nós, pessoa, vamos ter que trabalhar internamente para que a gente possa se ver numa situação dessa. Para mim, eu não tenho dificuldade nenhuma, porque eu consigo me ver no meu office, porque a minha história, a história minha que eu tenho, profissional, essa foi dessa forma. Eu sempre estou aberto a essas situações novas de mercado. Não vou ter dificuldade. Outras pessoas não, vão ter muito mais dificuldade. Então, para essas pessoas que nós estamos conversando aqui com relação a repensando esse home office, porque elas vão ter dificuldade. E isso as empresas precisam entender de que forma que elas vão tratar isso se, por acaso, essa pandemia continuar persistindo. Vamos imaginar que essa vacina demore mais 5, 6 anos, 4 anos que não vem essa vacina. Como é que vai ficar as instituições? Então, nós temos que dar uma olhada nisso, como pessoas, olhar as empresas, conversarem com isso. E não tem como a gente não... Agora é aquela coisa, né? Nós temos que nos posicionarmos com o trabalho, com o resultado que a gente vai entregando, a cada ação que nós estamos entregando no home office, a gente apontando e se colocando e se propondo também, se colocando para a empresa aquilo que nós podemos fazer para a empresa com relação a resultado. Leandro, existem algumas interrogações, né? Eu fiz questão até de colocar aqui bem gigantesco. Existem algumas interrogações desse processo de transição que nós estamos. Esse artigo da McKinsey, e eu me comprometo ao final, até colocar o artigo depois para você ler na íntegra, ele faz algumas perguntas ali, né? E dentre essas perguntas estão umas que me chamaram muita atenção, que são exatamente as perguntas voltadas a um comportamento dos empreendedores, ao comportamento dos trabalhadores. Situações em que todos nós nos habituamos no dia a dia. Aqueles encontros informais no corredor, ali para tomar o cafezinho, ali no bebedouro, em que a rádio-guião costuma funcionar, né? Aqueles momentos de interação entre as pessoas, cada um nas suas baias, nas suas ilhas, nas suas caixas. Ali existe um fenômeno social ali que, sob a nossa ótica, às vezes é positivo, né? Ali você cria novas amizades, ali você forma novos laços. Tu acha que essa coisa do home office vai meio que separar um pouco aí as pessoas no sentido de uma maior interatividade? Tá contigo porque tu também é dessa área de sociologia, não é isso? Sim, cara, mas eu acredito assim, que às vezes não, ela sempre, isso é importantíssimo. O ser humano, ele precisa disso, mas o home office, não é que ele não vai quebrar isso. Você só tem que aí entra a reinvenção. Eu posso muito bem fazer uma live com ele, já que eu posso fazer uma live, eu posso me encontrar com ele. Quando eu falo home office, não quer dizer que eu vou ficar incomunicado, que eu não vou poder me encontrar com alguém. Eu posso fazer isso, entendeu? Agora, como eu falei, todos esses fatos, esses hábitos que nós temos hoje, que nós temos hoje ainda na estrutura organizacional, aquele cafezinho, aquela conversa ali no refeitório, para nós conversarmos, trocar algumas ideias, entendeu? Isso a gente pode transportar isso para uma live, posso manter isso. Isso eu posso também marcar com ele, logicamente, que a gente vai ter algum momento, que a gente vai ter algum encontro. Eu posso rever isso. Só que é um outro momento, assim como foi em outras décadas atrás, aí, quando nós falávamos, se ver o que eu posso retratar agora aqui, assim que mudou. Vamos imaginar. Vamos falar uma coisa bem básica. Assim, por exemplo, quando surgiu a televisão, a gente pensou que o rádio ia acabar, o jornal ia se acabar. Entendeu? Eu acho que é questão de adaptação. São hábitos
hábitos novos que vão surgir, e a gente vai passar por isso aí, a gente vai continuar conversando, só que de outra forma, de uma outra maneira. Agora, logicamente, que vai ter, não tem jeito, vai haver mudança, não tem jeito, aconteceu, nós temos que se adaptar para esse novo cenário, esse novo normal. Sim. Mas é importantíssimo, isso é importantíssimo, nós somos um ser social, nós precisamos se socializar. Só que a socialização, ela vai ser feita de uma outra forma, de uma outra maneira, assim que nós estamos falando agora. Agora nós estamos conhecendo a Lorraine, né? Lorraine? Natália. Isso. Natália de São Paulo. Isso, já tá, entendeu? Então, eu acho que é por aí, de uma outra forma. Em algum momento, lógico, se porventura a gente for a São Paulo, quiser encontrar para falar com a Lorraine, ou falar em Parintins, falar comigo, e em algum momento a gente pode poder fazer isso, tomando as precauções necessárias para que isso ocorra. Porque é um outro tempo, não tem jeito, não tem como eu fazer diferente. Eu tenho que me adaptar, me adequar a esse novo cenário. É aquela máxima que diz que a gente não vai encontrar o mesmo mundo que a gente tinha lá em janeiro, né? Alguns não confiam muito nisso, acham que vão conseguir retornar às suas rotinas de viagens, às suas rotinas de reuniões presenciais. Enfim, muita gente se estabeleceu num formato cômodo de 10, de 20, de 30 anos, convencendo os seus pares com a sua performance de fala, com a sua presença física. E hoje, agora, é o digital. É a gente falando aqui de Manaus, é a Natália de São Paulo, é o Kedson de Parintins, é o Rosivan de outra localidade, Reinier, que chegou também aqui para a nossa conversa. Enfim, está todo mundo tendo que se adequar e me parece que usando até mesmo as mesmas armas, não é isso, Flávio? Isso. E isso tudo é novo para a gente. Isso é novo para mim, é novo para você, é novo para as pessoas que estão participando aí. Então, é um momento, é uma grande... Por isso que é uma grande oportunidade de nós aprendermos. Nós temos só que estar abertos a essas oportunidades. Não tem como a gente tentar viver uma coisa que está ficando para trás. Isso, vê bem, nós estamos falando de um cenário que nós não sabemos como é que vai ser o amanhã, mas a única certeza que nós temos é que esse mundo digital já vinha sendo falado há muito tempo, acelerou o processo dele e agora a gente não tem que conviver com ele de uma forma muito mais rápida, porque ele é a ferramenta que nós temos hoje no mercado que vai facilitar, vai viabilizar com que a gente possa estar fazendo isso, se socializando de uma forma indireta, a gente vai estar socializando, a gente vai estar compartilhando conhecimento, informações. Então, nós temos que aproveitar isso. É como eu falei há pouco, o analógico vai continuar existindo, o digital vai estar aí, só que o analógico não vai mais viver sem o digital nesse mundo que se aproxima aí. Esse mundo que nós já estamos aí. Eu acredito dessa forma, essa é a opinião minha, né? Não, é interessante observar que realmente essas mudanças elas estão sendo feitas para alguns meio que de forma imposta, é meio que na marra, né? Se a gente olhar para mais algumas informações que a McKinsey traz nesse artigo dela, eles pontuam 4 itens necessários para que a gente consiga fazer essa transição da melhor maneira possível. Tá? Um primeiro ponto que eles trazem é exatamente a necessidade de reconstruir a forma de trabalhar. E, às vezes, essa reconstrução da forma de trabalhar seria simplificar alguns processos, né? Simplificar alguns hábitos. Né? Então, essa reconstrução da forma de trabalhar, eu estou ouvindo uns latidos aí. É contigo, Floriano? É contigo esses latidos? É aí os latidos? Como é que é, Capa? Eu não entendi. Eu estou ouvindo uns latidos agora aí, uns cachorros. Já foi, né? Então, essa reconstrução, ela passa pela necessidade da gente realmente fazer uma adaptação dentro do nosso negócio e olhar para as ferramentas disponíveis para que a gente continue operacionalizando. Diferente do nosso ambiente de escritório, que conta com diversos itens, seja uma internet de uma banda um pouco maior, seja através de colaboradores, estagiários disponíveis, na realidade de uma home office, a gente precisa fazer uma reconstrução entendendo que, às vezes, nós estamos sozinhos. É a Natália sozinha, é o Kedson sozinho, né, em casa e se virando. Eu não sei realmente a realidade de cada um, mas a gente consegue enxergar que, muitas vezes, o empreendedor precisa realmente se reconstruir e trabalhar de uma maneira alone, né? Sozinho, hein, Floriano? Seria isso?
É isso mesmo, cara. Eu acho que, como a gente está falando aqui assim, quando a gente fala da instituição, nós temos que, a instituição ela tem que ver dessa forma, ela tem que entender os colaboradores dela, para poder ela justamente fazer essa readequação disso. Primeiro que a pandemia vai exigir. Eu não vou poder ter a proximidade, vou ter que respeitar as proximidades dos colaboradores dentro da instituição, eu vou ter que ver, dar uma outra condição de trabalho para isso, para ver como esse novo normal, ele já colocou uma situação diferente. Eu já não vou encontrar aquela mesma instituição, eu não vou encontrar aquela mesma empresa. Eu vou encontrar uma outra empresa, porque está um novo normal lá. Quando eu saí aqui do meu local para me dirigir à empresa, para voltar para a empresa, eu vou ter uma outra empresa, é um novo normal. Eu vou encontrar diferente, eu vou encontrar lá pessoas com... E o medo. Eu vou encontrar pessoas com medo. Ninguém ainda tentou que as pessoas vão ter medo de se aproximar da outra. Eu vou encontrar as empresas fazendo teste nas pessoas lá, porque é uma necessidade hoje do mercado, está precisando fazer isso para poder dar garantia para todo mundo. Então, eu vou ter que reconstruir essa forma de trabalhar nesse cenário. Então, eu tendo esse cenário, eu tenho que repensar isso, eu tenho que repensar como é que eu vou me ver nesse novo local de trabalho. Então, eu tenho que pensar, eu tenho que puxar isso para mim e me ver bem a forma de trabalhar. Por isso que aí tem o home office, eu tenho o trabalho remoto, entendeu? Então, situações que você vai encontrar, que a empresa ela vai chegar algum momento, como ela já propôs, no momento que começou a pandemia, a empresa propôs o home office. Foi ela que propôs, em função da circunstância da pandemia. E hoje está se falando no home office de se ficar aí. Muitas empresas vão adotar isso em algumas atividades dentro da empresa. Como em algum momento vai o home office, em alguns momentos o remoto. O remoto, ela já fazia, em algumas situações, ela já fazia o remoto. Tem algumas pessoas já trabalhavam com remoto há muito tempo. Você, quando vai num município desse, uma viagem e passa lá um tempo lá fora, você está desenvolvendo um trabalho remoto lá com o seu notebook lá, continuando trabalhando de lá. Então, já é um trabalho remoto. Entendeu? Então, acho que isso aí, eu vejo isso, é uma necessidade e isso tem que acontecer, não tem outro jeito, já está acontecendo. Muitas empresas e organizações estão voltando, já estão se preparando para esse novo retorno e que já está reconstruindo essa forma de trabalhar, essa forma de ver o novo funcionário lá, a forma de... o refeitório, tudo está sendo revisto. Como é que essas pessoas vão se alimentar lá nesse novo local de trabalho? Isso, a Natália coloca aqui no chat dizendo sim, é o trabalho, e o trabalho é em dobro, o que é muito bom, né? É a opinião dela aqui. Então, nesse processo, realmente, até mesmo em casa, o trabalho acaba sendo dobrado, né? Eu lembro da gente conversar nos bastidores e você dizer isso, Floriano, que está se sentindo esgotado em alguns momentos, né? De passar o dia trabalhando e dentro do teu escritório, né? Isso, é verdade. Às vezes eu entro pela noite porque primeiro que você está num ambiente que você gosta, um ambiente que você fez, construiu, aonde você se sente bem, um ambiente que você construiu. Não foi nenhuma empresa, não foi ninguém que colocou para ti, se formou um ambiente, não. Você que desenvolveu aquele ambiente para você. Então, automaticamente, no meu caso, eu me sinto muito bem aqui no meu ambiente de trabalho, onde eu preparei todo um cenário, toda uma infraestrutura que me condiciona a trabalhar bem. Só que numa coisa um pouco mais negativa, botar entre aspas negativa, seria que você não tem horário, você não tem limite. Aí você aí entra para um outro lado, que seria a parte negativa do home office, não sei mais o que, tal. Entendeu? No meu caso, a única coisa que implica como negativamente aqui é que eu não tenho horário. Eu chego a hora que eu quero chegar, a compensação, a hora de sair, não tem horário para sair. Se eu estiver aqui, eu vou me empolgando, vou fazendo, vou desenvolvendo as minhas ações aqui dentro, vou fazendo, me empolgando, telefonando, falando, vou embora e vou embora. Só que se torna um pouco desgastante. É desgastante. Mas aquilo, como eu sempre falo, né? Tudo que você faz com prazer, ele se torna mais suave, né? Você pode até ficar cansado, mas é muito agradável. Sim.
E esse artigo da McKinsey, ele prossegue nessas 4, digamos assim, dicas que os articulistas colocaram para quem está realmente reformulando a sua forma de trabalhar e repensando o home office. Um segundo ponto que eles colocam aqui é exatamente o que eles chamam aí de pessoas para trabalhar ou trabalho para pessoas, definindo esse processo com o teu grupo de funcionários ou até mesmo a sua maneira de trabalhar. Então, escolher pessoas para trabalhar ou trabalho para pessoas. E eles descrevem nesse artigo alguns subníveis voltados a colaboradores dos empreendedores. Então, você tem um grupo de colaboradores que, eventualmente, são bem dedicados, eles respondem às demandas, as metas estão sempre atualizadas, mas existem alguns outros grupos que realmente precisam de um acompanhamento um pouco mais de perto. Então, tem pessoas que são para trabalhar e tem pessoas que você tem que meio que colocar o trabalho para que elas operacionalizem. E aí a McKinsey vai dizer que existem alguns grupos que conseguem trabalhar remotamente isso da maneira plena, do início ao fim do dia, porque entregam os resultados. Existem um segundo grupo que trabalham de forma híbrida, você tem que estar meio que equalizando o trabalho remoto e misturando com o trabalho presencial, e tem aqueles indivíduos que só funcionam no local aglomerado ali, nas ilhas, nas baias. Ele tem que bater o ponto, como você falou, Floriano, ele tem que bater o ponto, ele tem que estar lá sob a supervisão de outras pessoas. Eu lembro de um amigo de universidade que dizia: Denis, eu não tenho a menor possibilidade de empreender. Eu não tenho a condição de ser autônomo ou consultor. Eu só funciono se eu tiver ali um crachazinho. Inclusive, o meu crachá está até guardado aqui, já tem até um tempo que eu não tiro ele da caixa. Eu não sou um indivíduo que gosta de crachá. Mas esse meu colega dizia que ele é um desses perfis que ele prefere que lhe deem trabalho. E aí ele operacionaliza. Como é que tu enxerga esse segundo ponto aqui? Denis, mas é isso mesmo que você falou, que a gente já vem colocando aqui. Assim, tem pessoas que eles já adquiriram aquele hábito, já criaram aquela cultura, foram criados dentro de uma organização que eles não conseguem se ver fora daquela organização. Eu tenho algumas pessoas que viveram a vida toda dentro de uma organização e quando teve que se aposentar, ficaram doentes. Porque eles criaram aquela rotina. Agora, imagina a pessoa que está lá 30, 20 anos, fazendo aquele trabalho lá dentro, naquela instituição, naquela estrutura organizacional, e durante esse período deve ter mudado umas 3, 4 vezes a estrutura organizacional, deve ter mudado umas 3, 4 vezes a estrutura organizacional da empresa lá, física, né? Tem mudado, e ela ali se adequando aquele negócio todo. De repente, ela se vê, no momento, vamos supor que chegar assim, vai ficar um home office. Essa pessoa vai se sentir para baixo, ela vai se sentir como se estivesse desprestigiada dentro da empresa. Ela não ter ali o gerente dela falando com ela, o diretor conversando com ela, dando tapinha na costa, conversando com ela, tomando um cafezinho com ela não poder falar com ela. Então, tem algumas pessoas que elas realmente precisam ter alguém ali apontando, dizendo, olha, como é que está ali, falando, tal. Ela precisa daquele negócio, porque ela tem uma rotina que ela criou que vai demorar mais tempo. Não é que ela não vai conseguir, vai demorar muito mais tempo para ela se adequar a essa situação. Aí a pergunta é, será se o mercado vai ter tempo para essa pessoa, se ela tiver que ir para o home office? Essa é a questão. De se adequar, todo ser humano vai se adequar, não tem jeito, porque nós somos um ser que a gente se adapta a qualquer situação. Só que umas mais rápido, outras levam mais tempo. Então, esse tempo, essa pessoa que foi criada, criou toda aquela cultura dentro de uma organização, com esse modelo organizacional, com esse modelo de trabalhar, de repente, uma ruptura dessa e colocar ela numa situação assim, você pode estar matando essa pessoa para esse momento no mercado. Você pode estar anulando ela. Então, mais uma vez, a organização, a instituição, ela tem que ter muita cautela nessa home office na hora de dizer, se ela pensar, veja bem, quando a gente fala no home office e quando a gente fala de desempenho profissional também, nesse caso, a empresa tem que tomar muito cuidado. Bem, quais são as pessoas que têm essa característica home office? Porque senão eu posso estar matando uma pessoa que podia até me render bem lá dentro de uma estrutura que a organização oferece, e ser um profissional produtivo, e na hora que vai para o home office se perder. Aí não vai entender. Então, a empresa, a organização,
tem que pensar, repensar quem seriam as pessoas que vão. Nós temos que entender que são pessoas, são ser humano. E o ser humano é do meio, é ali do meio. Então, nós precisamos entender as pessoas, na organização, entender as pessoas e ir colocando elas nos lugares certos, entendeu? Porque não é que ela não vai se adaptar, vai se adaptar. Agora, qual o tempo que ela vai se adaptar? Esse tempo, o mercado vai ter esse tempo, ela vai ter esse tempo para corresponder ao mercado, o mercado vai aceitar esse tempo? Esse é o questionamento, cara. Sim, sim. A McKinsey vai falar aqui sobre a necessidade também de definição de prioridades na empresa que vai precisar se readequar a nível de home office. Então, digamos que a gente está aqui com empreendedores que têm ali um grupo de funcionários e que precisam escolher entre abrir a empresa ou realmente continuar permitindo com que os seus colaboradores continuem trabalhando em caráter de home office. É necessário definir aí alguns processos e algumas prioridades. E a McKinsey vai apontar aí algumas prioridades. Dentre elas, redefinição de metas e tentar identificar o que realmente é possível atingir com a equipe toda em casa, né? E aí, claro, existem uma série de ferramentas a serem utilizadas, alguns métodos para alcance de metas, como a utilização de OKRs, né, objetivos chaves, focado em resultado, acompanhamento semanal com reuniões frequentes para análise e também para feedbacks, ou seja, o CEO, o líder do processo vai precisar definir aí algumas prioridades da empresa. E um quarto ponto que a McKinsey coloca é a necessidade também de um redimensionamento em relação a essa, entre aspas, pegada de uma maneira mais criativa. As empresas são meio que convocadas a repensar sua pegada criativa e estimular os seus colaboradores que estão em home office a desenvolverem esses pontos, não é isso, Floriano? É assim, Denis, como é que eu vejo isso daí? O que acontece com assim, algumas empresas, assim, principalmente empresas assim, empresas grandes que às vezes se perdem um pouco com relação a quando ela vai falar com a geração de conteúdo. Vamos falar um pouco sobre geração de conteúdo. Às vezes, o cliente está lá na ponta e, às vezes, você chega, leva alguns conteúdos para eles que, às vezes, não é de interesse do cliente. O que o cliente hoje está querendo? Muito mais agora, nesse momento desse momento, esse novo normal que nós estamos vivendo. O que o cliente está querendo? O cliente está querendo novas experiências. Ele não quer simplesmente ver uma situação, um conteúdo, é uma notícia, é uma coisa, olha, vamos fazer por aqui que vai... Não. Ele quer ter uma oportunidade de ter novas experiências, porque isso você vai conseguir porque você traz o cliente para você. Você mexe com a curiosidade, aquilo que ele quer ouvir. Bem, o que tu tem para me trazer? Então, as empresas têm que entender que quando ela fala na geração de conteúdo, nessa parte dessa pegada criativa, eu preciso levar experiências novas para esses clientes. Eu preciso propor experiências novas para o cliente. Agora, na hora de eu propor essas experiências novas para esse cliente, eu preciso entender do negócio dele. Se eu não entender do negócio dele, como é que eu vou propor experiências novas para esse cliente? Eu não posso simplesmente pegar uma teoria, pegar uma coisa que aconteceu lá em fulano de tal, olha, está acontecendo isso aqui lá, mas vem cá, tu nem sabe. Mas vem cá, tu está me trazendo uma coisa, mas a minha realidade é outra aqui. Eu preciso propor experiências novas com relação ao negócio desse cliente. Eu não posso pegar qualquer uma coisa e sair jogando. Então, as pessoas, às vezes, confundem quando fala de geração de conteúdo, quando leva um conteúdo qualquer, achando que está levando o conteúdo. Não é. Eu preciso entender o cliente e levar aquela experiência nova para esse cliente. Aí eu trago o cliente, opa, interessa isso aqui, Floriano, porque vem cá, mas como é que tu conseguiu isso? Tu viste, olha, isso aqui está acontecendo aqui assim, se tu pegar o teu negócio, botar para cá, aí eu, opa, já chamei a atenção do cliente. Senão, ele vai... Floriano, seria realmente aproveitar esse momento de break, de pausa, para ir trabalhando processos internos de mudança no contato com o cliente, né? Eu acho que é um ambiente perfeito para isso acontecer, né? Quantos desses empreendedores, Floriano, já estão utilizando novas ferramentas, trazendo clientes antigos que eles não tinham tempo de falar agora de volta, né? Denis, o que está acontecendo agora, nesse momento da pandemia, desde o momento quando começou,
Eu falei isso para ti algumas vezes em off, eu falei, pô, eu vou até falar uma besteira aqui, eu falei para ti, rapaz, Denis, esse momento de pandemia, lógico, pô, triste pelas mortes que estão ocorrendo, mas com relação ao meu negócio, a minha forma de pensar sobre o empreendedorismo, a minha formação fez um bem danado para mim. Na condição que eu tenho hoje de mercado. Porque surgiu tantas oportunidades de estar falando com os clientes de uma forma mais... me apresentou tantas outras ferramentas que até então eu tinha, mas não utilizava, que eu passei a utilizar, mesmo não sendo a geração tão nova como a sua, de outras pessoas mais novas, mas eu passei a utilizar algumas ferramentas que eu tinha em mãos, mas não utilizava porque eu ia presencial. Hoje eu consigo falar com vários outros clientes que eu precisava, às vezes passava semana visitando ele, às vezes mês visitando outros clientes para ali, e agora eu falo com ele de uma forma tão fácil, consigo reunir ele, consigo fazer negócio com ele, e consigo fazer conexões muito mais fortes do que antes, quando eu fazia presencial. Então, essa condição, no meu caso, a da pandemia, me favoreceu muito nesse aspecto, porque me levou a trilhar outros caminhos, a buscar novos caminhos para essa oportunidade que estão surgindo. Então, isso que nós temos que fazer como empreendedor, nós precisamos fazer, descobrir novos caminhos, procurando outros caminhos. Se eu ficar naquele mesmo caminho que eu andava antes desse movimento todo do vírus, eu vou continuar fazendo aquele mesmo caminho, não tem mudança nenhuma. A gente ouve muito discurso nas instituições, nas organizações, de quebra de paradigmas, quebra mais não sei de quê, buscar novos caminhos, mas a gente acaba vendo que não continua naquela mesma trilha de sempre. Por isso que não existe quebra de paradigmas. Muitas instituições elas estão cansadas, elas estão se arrastando em função disso, porque não ousam. Essa palavra ousar, precisa de coragem para usar. Se você não tiver essa coragem para usar, de fazer a coisa acontecer, você nunca vai estar ousando. Então, ousadia precisa de coragem para fazer. Entendeu? Eu acho que é por aí. Verdade, verdade. Olha, essa tua palavra me lembra uma situação que praticamente muitos dos nossos empreendedores hoje estão realmente, digamos assim, necessitando. A possibilidade de experimentar, ela está aberta para todo mundo, mas às vezes falta exatamente essa palavrinha que você falou, que é a coragem de dar um próximo passo, né? E vai para muito além do discurso de automotivação, enfim, motivacional, mas realmente existem alguns momentos em que nós passamos por uma espécie de uma crise, que é o que está acontecendo agora, em que nós somos obrigados a realmente dar novos passos, independente do local onde nós estamos. Esse é se você que é empreendedor precisa realmente abrir a tua empresa e criar uma nova rotina para os teus funcionários, existe uma penca de situações que você vai precisar seguir para realmente você voltar a uma realidade quase normal, né? Mas se a tua condição de momento é de simplesmente decidir mudar a tua forma de atuação e começar a trabalhar um home office de uma maneira mais perene, realmente você vai precisar de muita coragem para fazer as mudanças necessárias para que tua empresa continue de pé. Floriano, eu quero agradecer, a gente já chegou no finalzinho aqui do nosso time, te agradecer mais uma vez e agradecer a cada um dos participantes, ao Kedson de Parintins, Natália de São Paulo, Reinier, também aqui presente. Enfim, foi uma conversa pequena, uma conversa quase intimista, né? Diferente daquelas lives em que você fica assistindo, mas não interage com quem está falando. Eu acho que aqui a gente conseguiu criar um fluxo e eu aproveito até para convidar você que está assistindo para também continuar acompanhando as ações que estamos fazendo aqui no Sebrae em Manaus. Na próxima semana a gente vai ter um encontro muito legal que vai falar sobre cocriação e experimentação. A gente vai estar com o Pedro Verda, do Porto Social de Recife, falando um pouco sobre como é que funciona o trabalho colaborativo. Será que todo mundo é meu concorrente? Os demais consultores, as demais empresas são meus concorrentes? Ou eu posso cocriar, posso trabalhar em conjunto? Como é que a gente trabalha de forma colaborativa? Na quarta-feira da semana que vem a gente vai estar falando sobre isso. E assim, um último jabazinho.
se você quiser participar de uma espécie de um clube que nós estamos criando aqui em Manaus, chamado aí de Inbox Sebrae Lab, é uma espécie de um clube de empreendedores interessados em conteúdos de transformação digital. Você só responder a esse WhatsApp que entrou em contato com você, lembrando dessa palestra, ou então colocar aqui o seu e-mail e dizendo, eu quero participar do Inbox, eu quero continuar recebendo os conteúdos do Sebrae Lab e também participar desses encontros mais privativos, para a gente estar dialogando um pouco sobre transformação digital, novas tendências, e esse é o nosso objetivo. Não é trazer muita gente para o papo, mas a gente trazer aqui pessoas interessadas no assunto e dialogarmos e assim aprendermos juntos. Beleza? Então fica o convite. Floriano, as suas considerações finais aí. Alô, agradecer aí, Denis, show de bola, foi show de bola. Agradecer ao Cleidson, né? Cleidson lá de Parintins, o Renier, Cleidson lá de Parintins, o Renier, a Lorraine, né? Lorraine? A Natália lá de São Paulo. Natália, com um prazerzaço conversar com vocês aí todo, tá? E nós estamos por aqui para o Manaus. Grande abraço a todos aí, obrigado. Valeu, gente. Qualquer coisa, estamos direto no nosso portal sebrae.com.br/Amazonas e você tem aqui os nossos contatos. Beleza? Então, até o próximo encontro. Valeu, gente!